a universidade tem esse compromisso, né, de entender o que nós podemos oferecer além dos conhecimentos técnicos e científicos. É a questão da formação humana, que é a valorização do sujeito na sua integralidade e que lhe dê condições para lidar com essas adversidades todas que o mundo do trabalho apresenta hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXPlay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje, o nosso bate-papo é com a pró-reitora da Universidade de Caxias do Sul e também coordenadora do Sinted, Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais, professora Flávia Fernanda Costa. Tudo bem, professora? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso podcast. A gente sabe que o tempo é curto, mas você abriu aí uma janela, um espaço para conversar um pouco com a gente. Tá bem, Jorge. Eu aqui agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, sobretudo que eu sei que esse é um espaço que privilegia a socialização dos conhecimentos, dos saberes que são produzidos na universidade. Eu tenho acompanhado outros colegas que têm estado aqui e eu fico muito, assim, orgulhosa, né, porque esse é um projeto que nós já desejávamos há muito tempo, né, ter o nosso programa de podcasts e de ver a qualidade dos programas, enfim, né, que nós estamos produzindo. E nessa oportunidade gostaria de parabenizar a ti, a equipe, ao professor Ronei, né, por esse belíssimo trabalho que estamos conduzindo e que certamente reverbera, né, em outros espaços, reverbera entre os professores, entre os estudantes e entre a comunidade que pode acessar os programas que são produzidos aqui. Muito obrigado, professora. E para a gente começar, então, esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouco da sua história profissional, né, professora? Quando que você se encantou pela docência? Quando descobriu que essa seria a sua área de atuação? Conta um pouco para a gente a sua trajetória, professora. Primeiro eu preciso te perguntar quanto tempo eu tenho. Temos bastante tempo. Não, é uma brincadeira. Ai, Jorge, eu preciso te confessar que eu gosto muito quando me perguntam isso, né? Porque eu tenho uma trajetória muito feliz, assim, em que eu fui, ao mesmo tempo que eu fui avançando na minha carreira como docente, eu fui podendo fazer escolhas e nessas escolhas eu fui me realizando. Então, a minha trajetória começa desde o curso de magistério, em que eu, né, pude realizar ainda lá em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, né? Eu fiz o curso de magistério numa escola de irmãs, a Escola Santa Doroteia, uma escola com um curso de tradição e reconhecido na cidade, né, pela qualidade na formação das professoras. E logo em seguida, quando eu terminei o curso, eu fui contratada por essa mesma escola. E ali, então, eu tive um período em que eu atuei como professora, alfabetizadora, e depois de mais ou menos, em torno de 10 anos, eu assumi funções na gestão. Eu assumi uma função na supervisão escolar, como dizíamos, né, lá naquela época. E na supervisão, então, eu experimentei, né, as atividades referentes à liderança, à gestão de pessoas, a lidar também com o planejamento de uma instituição e outros aspectos inerentes à função da gestão. Também naquela época eu pude trabalhar como professora de magistério, então também experimentei um pouco esse lugar da formação de professores. Então, essa escola, uma escola, né, pelo qual eu tenho uma gratidão pelas pessoas, né, com as quais eu convivi e, sobretudo, as aprendizagens que eu construí, né, ao longo dos 20 anos, né, de trabalho lá. Nessa trajetória, eu fiz o curso de pedagogia. Na sequência, nós tínhamos com muita força os estudos da psicopedagogia naquela época, nos anos 90, final dos anos 90. E naquele período, como eu trabalhava com alfabetização, eu entendia que, para além dos conhecimentos da pedagogia, os conhecimentos da psicopedagogia me subsidiariam a uma atuação, né, mais
adequada às discussões sobre as dificuldades da aprendizagem e especificamente as questões da aquisição da leitura e da escrita e da matemática. E nesse sentido foi muito importante, né, para minha atuação, mas sobretudo para minha construção, né, enquanto profissional, porque também na medida que eu assumi a supervisão escolar e eu atuei acompanhando as séries iniciais e a educação infantil, os conhecimentos da psicopedagogia foram igualmente importantes como os da pedagogia. Ao assumir as funções de gestão, eu entendi a necessidade de obter conhecimentos sobre. E aí eu fui, então, fazer um MBA em gestão educacional. Então, veja, né, cada passo que eu dava, eu sempre fui buscando o alicerce ou a base do conhecimento para subsidiar uma prática consistente e adequada ao contexto onde eu estava inserida. Chegou um momento em que eu, trabalhando já, né, há pelo menos 15 anos nessa escola e podendo também transitar em outros ambientes, eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntária no Laboratório de Estudos Cognitivos da URGS, junto com a professora Léa Fagundes, que foi uma oportunidade maravilhosa em que eu pude me inserir num contexto de uma política, uma grande política de democratização, acesso às tecnologias, à internet naquela época, isso lá no início dos anos 2000. E essas questões das tecnologias também foram sempre muito importantes, né, no meu escopo de atuação e nesse sentido, né, como eu tenho evidenciado, a minha trajetória veio sempre marcada por diálogos com grupos, por meio de cursos, né, por meio de formações, para que eu pudesse avançar na minha carreira. E então, né, chegou um momento que a gente começa a fazer perguntas e não encontrar mais as respostas. E nesse momento de maturidade também, né, eu entendi que estava na hora de fazer o mestrado. E aí me inseri no âmbito da pesquisa e desenvolver essa competência que é o olhar científico para os fenômenos, né, para aquilo que ocorre no cenário da educação. Naquele momento, a minha inquietude estava muito voltada para as questões relativas à formação de professores. Então, eu percebi, então, ao longo desses anos atuando na escola, há uma mudança bastante importante no perfil dos professores que chegavam para trabalhar na escola. E aí, então, eu fui, no desenvolvimento da minha dissertação de mestrado, fazer todo um estudo dos currículos das licenciaturas, entendendo um pouco sobre um elemento que se discutia muito naquela época como um elemento novo, que era a prática como componente curricular. Então, a minha dissertação, ela vai nessa direção. Eu tive a oportunidade de desenvolver o estudo dos currículos dos cursos de licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e foi uma experiência muito importante e que realmente me oportunizou uma visão mais ampla sobre essa perspectiva, a formação inicial docente, né? Quando a gente chega nesse estágio, né, e quando eu me aproximo dessas questões, o meu desejo é ser professora e contribuir para a formação inicial docente. E aí eu tenho a oportunidade de vir para Caxias do Sul e quando eu faço essa transição, né, que inicialmente foi por uma necessidade de mudança familiar, mas que eu entendi que era o meu momento de me desligar dessa escola, né, enfim, e experimentar, então, outros espaços de atuação. Quando eu cheguei em Caxias, eu fiquei mais ou menos um ano para acomodar as coisas, né, acompanhar as crianças nas novas rotinas e comecei, então, a procurar um espaço para trabalhar. Mas o meu foco era ensino superior e óbvio que era a Universidade de Caxias do Sul.
Nós temos aqui, então, poucas instituições que têm cursos de licenciatura. E eu vi que se não fosse na UX, eu não conseguiria, né, encontrar esse espaço que eu desejava. E aí, então, comecei a trabalhar numa outra instituição, até que, isso foi em 2012, e até que em 2014, abri o concurso aqui na UX para minha área e sub-área. E eu fui aprovada e cá estou. Então, é uma trajetória bonita, né? Acho que é uma trajetória em que eu fui me preparando para cada passo, né? Para cada uma das etapas. E hoje eu sou muito grata, né, pelas oportunidades que eu tive na UX, mas, sobretudo, eu sou muito feliz. Me realizo realmente fazendo aquilo que eu faço. E já fica aqui o exemplo também, não é, professora? Justamente nessas questões que você apresentou. Cada etapa, cada passo, um preparo, um estudo, um aprofundamento para poder, né, desde a parte de planejamento, gestão, né, que legal. E desde o início, né, eu acho isso interessante, que nós vamos fazendo as entrevistas e cada professor tem uma história, né? E você já tinha isso como definido que a sua área seria essa. Acho que auxiliou, né, nesse desenvolvimento todo, né, professora? Sabe, Jorge, que é óbvio que a gente não tem a pretensão, né, de querer ser exemplo para ninguém, mas eu tenho uma disciplina muito especial que a gente chama Tópicos Contemporâneos do Mundo do Trabalho. Essa é uma disciplina que tem a finalidade de acolher os estudantes que estão chegando na universidade num processo seletivo de fluxo contínuo. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu conto para eles a minha história, obviamente situando um contexto muito próprio, né? Um contexto de mundo do trabalho muito próprio daquele período. Hoje nós temos uma outra realidade que sofreu transformações muito impactantes, né? Mas a minha mensagem é sempre nesse sentido. Então, quando eu defini, né, a minha trajetória, quando eu defini aquilo que eu desejava ser e fazer, na medida que eu fui construindo esse caminho, eu fui me preparando, né? Então, eu gosto de dizer, muita gente me diz que eu tive sorte. E não, né? Só que não, né? Eu me preparei, eu estudei muito, eu investi muito para estar, né, hoje nesta universidade, trabalhando com a formação de professores e desempenhando essas atividades que me dão também muita satisfação. Que legal, professora. E você falou sobre realidades, né? Que você conta a sua história em cima de um contexto que foi, né, na sua época e hoje é totalmente diferente. E eu quero puxar justamente por esse ponto, né? Realidades diferentes. Hoje estamos vivendo, né, momentos diferentes, social, tecnológico, e o ensino superior tem esse desafio, não é, professora, de estar diante desse novo quadro que se apresenta social, de se desenvolver, né, e dentro dessas mudanças todas, diante dessa nossa realidade. Como que você observa, né, o nosso cenário do ensino superior e quais os desafios, não é, prof? Eu ia começar dizendo isso. São muitos os desafios, né, Jorge? Porque nós temos, e eu sempre gosto, nas minhas falas, de situar o olhar ou as lentes, né, como a gente costuma dizer, numa linguagem metafórica, para o contexto, ou quais contextos que nós vamos olhar. Porque se nós olharmos sob o ponto de vista econômico, hoje nós temos uma característica muito própria do desenvolvimento do mundo do trabalho e que impacta, inclusive, na relação com os jovens, né, de como os jovens se inserem no ambiente de trabalho. Tanto que hoje nós estamos transitando de uma perspectiva que nós falávamos sobre as questões de empregabilidade, ou seja, né, qual a expectativa dos jovens acadêmicos? É se inserirem no mundo do trabalho por meio de um emprego, por meio de um vínculo empregatício, né? Aquilo que na nossa geração era o sinônimo de um projeto de vida. Hoje, com todas as transformações que aconteceram sob o ponto de vista político e econômico,
nós vivemos uma transição da empregabilidade para a trabalhabilidade. Hoje vem com muita força a perspectiva das relações de trabalho diferenciadas, né? Ou seja, uma relação de trabalho que hoje não te oferece as mesmas condições ou as mesmas oportunidades. Por quê? Porque a relação do trabalho com a empresa, ela está vinculada a uma entrega, a um projeto, aquilo que tu tens para oferecer com a empresa. Na medida que tu finaliza esse projeto, tu conclui esse trabalho, tu já não está mais vinculado à empresa. Então, esse é apenas um exemplo, né? Então, quando a gente fala nessa perspectiva de trabalhabilidade, a gente está falando sobre o viés do empreendedorismo, né, que é a capacidade justamente dos profissionais, não só dos empreendedores, como a gente está acostumado a pensar naquele sujeito que tem o próprio negócio, ou o sujeito que transita por esses ambientes de inovação, criando startups e tal. Mas o sujeito que é empreendedor da sua própria atividade, que é aquele capaz, por exemplo, de entender situações em que ele pode se colocar como um potencial para resolver problemas, né, para trazer soluções, para criar, para inovar, para se colocar de forma colaborativa, né, dentro das organizações. Então, muda demais a perspectiva, né, muda significativamente a perspectiva da relação com o trabalho. Então, isso eu acho que é um desafio para todos nós, porque, na verdade, é uma mudança paradigmática e que marca a nossa geração, que é a geração de quem está trabalhando com esses jovens. Sim. Né? Então, nós precisamos passar por esse processo de reflexão e entender qual é o discurso que nós estamos levando à garotada que está hoje na universidade, né, com desejos e com expectativas em relação ao seu futuro. Então, a universidade tem esse compromisso, né, de entender o que nós podemos oferecer além dos conhecimentos técnicos e científicos. É a questão da formação humana, né, e aí tem todas, uma dimensão que é muito importante e que é própria dos currículos da UX, que é a valorização do sujeito na sua integralidade e que lhe dê condições para lidar com essas adversidades todas que o mundo do trabalho apresenta hoje. E aí o papel justamente esse, professora da universidade, da questão do humano, não é? De trazer esse pensamento crítico mais profundo, de conseguir fazer essa análise para que você possa saber como que você vai se posicionar no mercado. Também, mais ou menos nessa linha aí, professora, também ou não? Isso. Jorge, isso que tu falas é uma coisa bem importante, e que nós estamos discutindo muito isso agora com o processo de reinovação dos currículos da UX. A necessidade de nós criarmos situações de diálogo, por exemplo, entre as áreas. Né? Então, a importância de desenvolver competências, e aí nós estamos falando agora não mais em conhecimentos, conceitos, definições, mas competências em que estes futuros profissionais entendam a possibilidade e a importância de dialogar com outras áreas para poder desenvolver, né, ou criar soluções para problemas que são inusitados. E aí, quando tu trazes a questão da formação humanística, da formação humana, esse é um das nossas grandes dimensões dos nossos projetos, dos nossos currículos na UX, que é pensar sob o ponto de vista da formação do humano, especialmente nesse contexto pós-pandêmico, em que precisamos entender o que foi que aconteceu, né, e de que forma nós vamos pensar a partir disso. Quer dizer, uma necessidade muito grande de pensar no cuidado de si, no cuidado do outro,
no cuidado com o meio ambiente, com o ecossistema e tudo isso que está relacionado integrado, exatamente num olhar que ele é mais amplo, né, do que olhar somente sob o ponto de vista de uma área do conhecimento. Exato, professor. E esse diálogo que você fala, a gente traz também a questão tecnológica, porque um discurso que se apresenta é que a tecnologia está afastando um pouco as pessoas, o individualismo também é muito forte diante desse discurso que se apresenta. É um desafio também, professora, porque nós temos aí os EADs, cada vez mais, né, as pessoas buscando um caminho onde se possa adaptar o seu tempo, né, de trabalho, e muitas vezes isso dentro do seu próprio universo. Como é que você observa essa questão, prof? Essa questão da cultura digital, né? Então, vamos lá. A transformação digital, ela está chegando sobre todas as dimensões da nossa vida, né? A forma como nós consumimos, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós aprendemos, as questões de saúde. Então, a transformação digital, por um lado, ela traz avanços significativos, mas, por outro lado, ela nos coloca numa outra condição de relação humana, que eu acho que é um pouco isso que tu trazes, né? Em relação ao EAD, o que nós percebemos? Primeiro que os últimos dados do censo indicam que se realizou um anúncio histórico já de mais ou menos 10 anos, né, de que nós teríamos uma inversão da curva de matrículas. Ou seja, nós tínhamos um cenário de matrículas de maior número na modalidade presencial e agora o último censo sinaliza para a gente o avanço da curva, ou seja, o aumento de matrículas na modalidade EAD. Isto é realmente preocupante, né? Mas, por outro lado, nós também percebemos que o próprio estudante está mais exigente em relação ao EAD. Então, se por um lado nós temos que ficar atentos em relação a esse aumento significativo de matrículas, essa realidade em que as instituições com caráter mercadológico, né, elas estão realmente com uma sobreposição do número de vagas, de oferta de vagas em relação às demais instituições, nós também estamos percebendo que o número de evasão dos estudantes é muito alto, é muito grande. Então, seja porque, né, por questões próprias, né, e individuais dos estudantes, mas também porque esse estudante ele está insatisfeito em relação ao modelo de educação EAD. Bem, o que nós identificamos, né, a partir disso e, sobretudo, o que vivemos pós-pandemia, né, que o estudante, mesmo que ele esteja fazendo opção por um curso na modalidade EAD, ele tem a expectativa de que haja relacionamento, que ele tenha oportunidades de dialogar, seja com seus pares, seja com o professor, né, com alguém que possa ser uma referência para ele na sua trajetória formativa. Então, falando sobre experiência acadêmica, sobre o contexto da educação na modalidade EAD, por um lado, é preocupante, né, esse dado que eu trouxe agora, né, de que realmente nós temos um grande número de jovens matriculados na modalidade EAD. Por outro lado, a gente deseja que esses sujeitos sejam críticos suficientemente para fazer uma boa escolha e, dessa forma, começar também a posicionar o mercado, né, de forma qualitativa. O mercado, quando eu digo, né, são as instituições começarem a pensar os seus projetos a partir dos desejos e expectativas dos jovens. E a universidade, por exemplo, ela proporciona, no caso a nossa UX aqui, né, laboratórios, essa convivência. Então, esse é um grande diferencial na formação, né, no pensamento crítico, no aprofundamento, não é, professora? Se ganha muito com isso, né? Pelo menos eu percebo dessa forma, né? Isso, Jorge. Nós temos cursos que são na modalidade EAD, que a gente chama de autoinstrucionais, né? Então, são cursos que são
com características próprias, né, do modelo EAD. Mas, por outro lado, nós estamos avançando também para um outro modelo em que a gente chama de um modelo híbrido, né, ou blended learning, como a gente diz, mas que privilegia mais o espaço de diálogo. Então, quando nós identificamos, né, essas questões que são inerentes, né, que são expressas pelos próprios estudantes, nós conseguimos também perceber qual o modelo pedagógico adequado para atender às expectativas dos jovens. Mas antes de qualquer coisa, acho que é importante a gente situar um dado bastante preocupante que foi publicado agora, né, no último censo, que nós temos apenas 18%, na verdade 17,7%, jovens entre 18 e 24 anos matriculados em ensino superior. Isso quer dizer que nós temos em torno de 6 milhões de jovens não matriculados na educação superior. E isso é grave, né? Isso é grave para um país que deseja, né, que almeja o desenvolvimento econômico, cultural, social, ter uma geração, né, fora da universidade. Então, acho que aquilo que nós identificamos, aquilo que nós diagnosticamos, né, por meio dos dados e dos estudos, está muito relacionado ao acesso à educação superior, por questões financeiras, mas também está relacionado ao que nós chamamos, aliás, um autor chamado Boaventura de Souza Santos, né, ele no livro chamado Universidade do Século XXI, que já tem mais de 10 anos a publicação, ali ele indicava uma crise de sentido. Olha. Quer dizer, qual o sentido da educação superior para os jovens, para alguns jovens especialmente? Qual o sentido para esses jovens que precisam trabalhar desde cedo, que precisam contribuir com a renda familiar, né, que precisam, enfim, fazer essa opção ao invés de estudar? Então, essas são as questões que são importantes para a gente colocar no nosso radar enquanto instituição, mas sobretudo enquanto compromisso social da universidade em relação aos nossos espaços, né, de abrangência. Essa relação que fica com a questão econômica, não é, professora? Vou me formar simplesmente para a questão da economia familiar e não para uma contribuição profunda, né, social, enquanto profissional. E isso tem a ver com políticas públicas também, né, porque esse é o desafio das instituições, das universidades, né, como trazer esse aluno para a universidade, mas também, em contrapartida, nós temos aí 18% apenas, né, entre 18 a 24 anos, cursando aí as universidades, professora. Quer dizer, políticas públicas, necessidade de diálogo, né, com governos. Incentivo por meio de bolsas, né? Com certeza, né? Eu acho que é um movimento que ele precisa, a partir de macropolíticas, né? E políticas de valorização à educação. Então, acho que é um movimento que precisa da atenção e da mobilização de todos. Claro que nós também precisamos fazer uma reflexão sobre as experiências acadêmicas que são oferecidas para os estudantes. Quer dizer, quando esse estudante ele entra na universidade, né, ele precisa já, desde o início, se identificar ou identificar a finalidade daquela escolha que ele fez para a sua carreira, para o seu futuro. Então, nós aqui na UX, pelo menos, estamos muito atentos a isso, trabalhando com os nossos professores, sobretudo aqueles professores dos primeiros semestres, pensando, né, numa perspectiva de acolhimento e nos colocando os nossos serviços, as nossas estruturas à disposição dos estudantes. Um exemplo disso é o UX Carreiras, né, um programa em que nós podemos fazer encaminhamentos dos jovens para oportunidades de estágio em empresas. Isso pode fazer com que o estudante legitime a sua escolha na medida que ele vai experimentar no campo de prática, né, a experiência profissional daquilo que ele escolheu,
né? E, por outro lado, também, dessa forma, ele oferecer algum tipo de renda, né? Que aí vem ao encontro dessas questões que podem ser impeditivas da sua formação. Uma outra atividade, então, que nós vamos colocar em ação este ano é dentro do NAI, o Núcleo de Apoio ao Estudante, um serviço de acolhimento para que os estudantes possam vir e desenvolver uma atividade de orientação de carreira, né? Então, já desde o início, esse estudante ele poder pensar, né, nos caminhos que ele pode percorrer ou as oportunidades que a escolha que ele está fazendo podem o levar. Sim, isso já, professora, para entender, já digamos, no primeiro semestre, ele já vai ter... Desde o primeiro semestre. Na verdade, nós ainda estamos estruturando, mas a ideia é nós trabalharmos, então, com o apoio de uma profissional qualificada para isto, né? E trabalharmos em grupos de estudantes. E isso vai ao encontro da sua fala anterior, professora, que também é essa conversa entre os cursos, entre as disciplinas e também, no caso do NAI, né, também dando esse suporte. Isso é inovador? É inovador, sem dúvida. E vamos pensar que inovador, o que é inovador, né, Jorge? Inovador é tudo aquilo que nós podemos implementar, né, e contribuir para uma entrega, né, que corrobore com a qualidade dos nossos estudantes no que se refere à sua experiência acadêmica e à sua aprendizagem. Eu acho que uma das grandes virtudes, né, do nosso trabalho é a inquietude, né, Jorge? Então, de posse de todos esses dados, de todas essas informações, olhando também para o contexto da UX, olhando para o contexto do cenário nacional, o que nós estamos fazendo? Bom, nós não estamos parados. Então, essas questões todas, elas surgem, elas emergem, né, desse olhar atento e inquieto de todos nós, gestores e professores, que desejamos, então, na medida que essas transformações, elas impactam nas vidas dos nossos estudantes, que elas também modifiquem a vida acadêmica. Modifiquem o olhar do professor, modifiquem os currículos, modifiquem as experiências acadêmicas, né? Mas assim, não modifiquem ao ponto de que a UX perca a sua identidade. Afinal, a UX é uma universidade comunitária. A UX tem uma relação com a sua comunidade que a diferencia das demais, mas que modifiquem ao ponto de se adequar à realidade, não se manter engessada ou se manter parada no tempo e na história. É nesse sentido que eu gosto muito de situar. Então, os nossos movimentos de mudança são sempre na direção de adequações necessárias para atender o contexto histórico, econômico, social, tecnológico, ambiental que nós vivemos. Político também, né? Porque é preciso, dentro dessa transformação, né, professora, buscar justamente se alinhar dentre tudo isso que foi dito, também o quadro político e os incentivos, né? Os nossos governantes terem essa percepção da necessidade do desenvolvimento da nação através das universidades, não é, professora? Nós tivemos os resultados dos indicadores de qualidade dos cursos das instituições de ensino superior. E nós tivemos um cenário bastante preocupante em relação aos cursos de licenciatura. Muitos cursos de licenciatura com conceitos muito baixos, não os da UX. Deixar claro. Nós nos saímos muito bem, os nossos conceitos, aliás, são conceitos obtidos pelos nossos estudantes na realização do ENAD, fomos muito bem. Mas, no âmbito nacional, os cursos de licenciatura tiveram uma média muito baixa. Bom, frente a isso, houve um movimento bastante importante, inclusive quando foi apresentado, né, esses resultados, a discussão ela ficou muito direcionada sobre
a realidade dos cursos de formação inicial docente. Quer dizer, nós temos um quadro de educação básica bastante delicado no que diz respeito aos professores. Então, aquilo que se anunciava anos atrás sobre um apagão, né, ou sobre déficit de professores, isso já é uma realidade. Então, nesse sentido, nós recebemos a informação, e isso para nós também é muito importante, da oferta de mais de 100 mil bolsas para o PIBID, que é um programa bastante importante na formação dos professores, que já os insere na educação básica e os estudantes recebem uma bolsa para isso. E outro também, que é a residência pedagógica, em que o estudante pode atuar já nas escolas antes mesmo de serem formados. Claro que isso dentro de uma perspectiva ainda formativa, né? Mas já o insere dentro do contexto escolar, né? Também recebendo uma bolsa. Nós tivemos este ano, pela primeira vez, turmas do Parfor, que é um programa do governo federal também oferecido aos professores que atuam hoje num espaço ou num campo de atuação no qual ele ainda não tem formação. Por exemplo, professores de história dando aula de geografia. Então, nós conseguimos abrir turmas, né? Isso é toda uma tratativa que se faz junto às secretarias, às coordenadorias regionais de educação, para que nós consigamos abrir as turmas, né? E esses professores são beneficiados com bolsas. Então, eu acho que nessa direção, na minha fala com os colegas professores da UX, eu deixei muito claro quando uma colega perguntou: e o que a UX está fazendo frente a todo esse cenário? A minha fala foi: bom, primeiro nós precisamos pensar numa dimensão macro da educação. Quer dizer, se nós não olharmos para a educação básica e entendermos qual a nossa contribuição, a gente não pode ficar cego olhando só para a educação superior. E até porque é essa gurizada que vai chegar na educação superior. Então, nós estamos agora passando por um processo de revisão dos currículos das licenciaturas. Nós estamos nos inserindo em todos esses editais e esperamos ser exitosos em todos, como fomos com o Parfor. E essa está sendo, então, a nossa grande contribuição para o sistema educacional brasileiro neste momento. E, obviamente, estamos atuando aqui no âmbito dos cursos de graduação da UX para também oferecer as melhores condições e experiências para os futuros profissionais da região. Agora, dentro da educação básica, professores, justamente com esses professores também tendo esse trabalho prático, né? Enquanto estão estudando, também tem a possibilidade de estar em sala de aula já colocando em prática aquilo que eles estão aprendendo. É fundamental também esse apoio a esse aluno, né? Essa construção dele para quando ele chegar no curso superior, ele já ter, né, esse incentivo de querer cursar uma universidade, de desejar ter uma profissão, né, e não só uma profissão, mas um pensamento crítico também. É importante essa formação do professor também desse aluno, né, das bases, professora. Exatamente, Jorge. Nós entendemos que quando o estudante ele consegue visualizar, né, expectativas em relação a um projeto de vida, por exemplo, sendo professor, como que ele vai visualizar isso? Isso são as questões que estão relacionadas às narrativas, né? Ou à imagem que a gente tem dos profissionais. Então, por que nós temos tantos estudantes concorrendo às vagas de medicina? Existe uma narrativa sobre o médico, sobre o curso de medicina. Então, nós temos que contribuir nesse sentido para a construção ou para o resgate de uma narrativa de valorização do professor, da carreira docente, né? Claro que isso também passa por uma perspectiva, como tu bem falastes, né? Sobre a valorização ou sobre políticas de valorização à carreira docente. Então, hoje, nós vemos um movimento importante e necessário para a formação dos professores. Formação inicial dos professores. Agora, também a nossa expectativa é que haja uma valorização da carreira docente. Então, e eu acho que nesse sentido, né, a gente vai
reposicionando essas narrativas, essa imagem. E, quem sabe, né, eu sempre digo, quando eu trabalho no curso de pedagogia, né, eu sou professora também lá nas disciplinas da pedagogia. E é muito comum as meninas de estágio, as meninas, os rapazes, quando estão fazendo estágio, comentarem que quando chegam na sala dos professores, empolgados, animados, enfim, né? É muito comum os professores dizerem, isso é só no começo. Sim. E eu tenho dito para eles, quando eles comentam isso na aula, eu disse, olha, existem 2 caminhos. Quando a gente faz a escolha para ser professor, a gente pode assumir 2 condutas. A primeira é a de vitimização, e aí entrar, né, e assumir esse discurso de vitimização, ou de protagonista. E aí ser o melhor professor que tu desejaria ser. Então, protagonizar dentro da tua escola, junto aos teus alunos, junto à comunidade, encantar os demais colegas também, com o movimento. Isso, não é, professora? Exatamente. É mágico. Então, eu acho que a gente precisa também levar essa mensagem, né? Uhum. Bom, a escolha pela docência é uma escolha difícil como qualquer outra. Né? Qualquer outra. Não, vamos lá, não tem glamour, né? Quando o médico começa a fazer plantão e está no hospital, ou, né? Não tem glamour. Aquele sujeito que se entrega para a profissão, qualquer outra profissão, não, né? O glamour ele acaba quando realmente tu te vê inserido lá e te dedicando e sem medir tempo e espaço. E o aluno percebe isso. Exato. Desculpa me interromper, prof, mas assim como aluno também somos, né, eternos estudantes, a gente tem aquele brilho quando vê o professor falando do seu conhecimento, né, com a alma, com aquele brilho nos olhos, isso incentiva, tu não sabe o que tu está fazendo com aqueles 30, 40 alunos que estão ali na tua frente, né? Exatamente. E assim, se a gente for fazer essa pergunta para os nossos jovens das licenciaturas, o que mobilizou eles a escolherem, né, a licenciatura? Eles vão passar em alguma situação da vida deles por algum professor que mobilizou esse desejo neles. Sempre tem alguma influência, né, de um professor que mobilizou esse desejo. Professora, aproveitando, claro, o seu conhecimento, a sua experiência nessa área, né, como que você observa o professor diante desse quadro todo de transformação e que ele necessita também estar o tempo todo buscando as informações, se aprimorando, se aprofundando e com todo esse contexto que você apresentou para a gente. Como é que você observa, né? Os professores, eles sentem esse peso e mesmo assim estão aí firmes e fortes, como você comentou. Como é que a gente pode observar esse quadro, né, professora? Eu acho que nós temos um quadro de professores aqui na universidade muito engajados, né? São pessoas que realmente podem contribuir, né, para a construção de um processo eu não vou dizer de transformação, mas assim, de movimento da universidade, né, buscando se readequar a essas características próprias do tempo e da história. E essa inquietude, né, que tu trazes aí, como é que faz? Eu acho que é uma inquietude natural da nossa profissão, na verdade, de qualquer profissional dedicado. Eu me lembrei do Heráclito aqui, né, do filósofo, que você nunca é o mesmo quando atravessa o rio. Você nunca atravessa 2 vezes, porque o rio já mudou e você já se modificou também. É a questão da própria disciplina. Você ministra ela vários semestres, mas sempre de uma forma diferenciada e com um acréscimo de conhecimento também, né, professor? Eu acho que essa metáfora, enfim, ela é perfeita. Porque quando nós recebemos, vamos pensar assim, recebemos uma disciplina, né? Quando nós recebemos uma turma, nós temos ali uma diversidade de experiências, de vidas, né? E essas vidas, elas impactam na nossa vida de tal forma que quando a gente pensa na aula, quando a gente pensa no encontro com o estudante, a gente já vai levar para aquele encontro uma fala, um discurso, um texto, uma ação didático-pedagógica para aquele grupo, né? Então, essas questões, eu acho que elas são próprias do professor
que se dedica a desenvolver uma atividade docente que é reflexiva, né, e que leva em conta a diversidade e as características próprias dos seus estudantes. Tem uma frase, eu sempre falo, né, que para mim é muito importante, que eu acho que traduz muito assim, o nosso compromisso enquanto professores, que é o professor que não reflete sobre a sua prática, ele acaba reproduzindo o modo pelo qual ele foi educado, né? E aí o que acontece? As gerações se modificaram sobremaneira, se modificaram nos últimos anos. A gente não está falando nem de décadas, a gente está falando nos últimos anos se modificaram. Então, é impossível a gente pensar que o modelo de educação pelo qual eu fui educada, né, seja o adequado ou seja o mesmo para essa geração que está aí. Então, esse é um compromisso inerente à atividade docente. É o processo reflexivo sobre a prática. E é isso que faz com que a gente se mantenha em constante reflexão, inquietude, né, e pensando sobre o nosso papel em relação à trajetória formativa dos estudantes. E na tua opinião, professor, o que os alunos buscam hoje na universidade? A gente pode pensar sob o ponto de vista de que busca a educação superior como uma oportunidade, né, de realizar os seus sonhos, né? Os seus sonhos de vida. Então, e eu acho que isso é legítimo, né? Então, o meu sonho é ser professora, o meu sonho é ser médico. Então, estar na educação superior é a realização de um sonho, de um projeto de vida seu e muitas vezes da sua família. Professora, e hoje tem alunos mais velhos que também estão buscando a universidade, não é? Isso mesmo, nós temos realmente essa é uma característica bastante importante que configura hoje o cenário da educação superior, sobretudo do ensino EAD, da modalidade EAD. A média da idade dos estudantes que entram no EAD é 21 anos, né? Enquanto que na modalidade presencial é 19 anos. Então, também isso se caracteriza a média do estudante na modalidade EAD para se formar é de 10 anos. Né? Então, esse é um dado bastante importante também. A média de idade dos formandos da modalidade EAD é 32 anos. Então, enfim, são questões realmente que nos colocam numa condição de pensar vários aspectos, né? Inclusive as características e qual é o desejo desse estudante matriculado no ensino superior, que leva 10 anos para se formar, que já chega, né, aos 21 anos. E às vezes até mais, né, professor? Alguns alunos que não tiveram oportunidade durante a sua juventude, né, voltam para os bancos escolares, alunos de 40 anos de idade, né, 30 e poucos, buscando um aprimoramento aí profissional. E está tudo bem, né? E tá mudando e buscando também reposicionar a sua carreira. Agora há pouco eu fui presidir a formatura do curso de gastronomia lá em Canela, e eu tive a satisfação de conhecer 2 pessoas. Uma delas, uma pessoa que já tinha se aposentado, e ela não estava conseguindo se recolocar no mercado de trabalho por causa da idade. E o que ela fez? Ela foi buscar outra formação, gastronomia no caso, e ela estava se realizando novamente, quer dizer, uma outra etapa da vida, né? Esse é o conceito que está muito também perpassando também as nossas discussões, é o conceito de long life learning, quer dizer, a aprendizagem ao longo da vida. Então, haja vista, né, a expectativa de vida ter se modificado, haja vista a própria mudança do mundo do trabalho nas relações de empregabilidade para trabalhabilidade, né? Então, as possibilidades das pessoas se reposicionarem ou escolherem outras trajetórias, né? Sem ter nenhum prejuízo, né? Muito antes pelo contrário.
E estão bem, não é, professora? Estão saudáveis no momento da sua existência, onde trazem toda uma experiência vivida, né? Estudam, se aprimoram e vão para o mercado de trabalho contribuindo para a sociedade. Exatamente. 40, 50, 60 anos, é jovem hoje, Exatamente. Né? E quem sabe até realizando o seu sonho, né? Que inicialmente, de repente, por uma questão até de sustentar uma família, né? Não tenha podido ter a oportunidade de fazer a sua escolha ou de fazer aquilo que desejaria realmente fazer e agora pode fazer. E para o futuro, prof, eu sei que, né, nós temos aí um quadro amplo de transformações, mas como que você observa, né, o ensino superior para o futuro, professora? Qual a sua opinião, sua visão sobre isso? A educação superior, ela jamais vai perder a sua importância, né, e o seu espaço na contribuição do desenvolvimento social, econômico, né, de uma sociedade. Muito antes, pelo contrário. A universidade, assim como o sistema educacional, de um modo geral, contribui sobremaneira para a construção do processo civilizatório. E nós entendemos que acompanhar essas transições ou as influências, né, dos contextos é uma obrigação nossa, né, enquanto pesquisadores, né, enquanto gestores, mas sem perder de vista qual é realmente a nossa função dentro deste contexto todo. Quer dizer, oferecer uma formação de qualidade que leve em conta conhecimento científico, conhecimento técnico, mas, sobretudo, a formação humana. Perfeito. Professora, nosso tempo aqui passa voando, né? Parece que a gente para aqui no espaço-tempo, mas eu gostaria, então, para a gente finalizar, saber o que a professora Flávia faz, né, quando não está na pró-reitoria, quando não está dando aula, coordenando o Sinted, o que ela faz com a família, né? Gosta de ler, teatro, música. Conta um pouquinho dos seus momentos de lazer, professora. Tem os momentos de lazer, não é? Tem que ter, Tem né, que Jorge? ter, né? Olha, quem me conhece sabe que eu amo o mar, né? Eu amo o mar. Então, se eu tenho a oportunidade, eu vou para a praia. Então, quiser me encontrar, eu tô na praia. Mas eu também acho que é importante a convivência com a família e eu tenho 2 jovens em casa que me ajudam também a entender, né, as características juvenis. Eu digo que eu faço um laboratório em casa, né? Claro. O Tomás e a Georgia são pessoas maravilhosas, assim, e que são críticos comigo, né? Como mãe, enfim, mas que me ajudam sobremaneira a entender a juventude. E é isso, a gente se mantém sempre estudando, né, Jorge? O professor adora um feriado para preparar a aula, para ler um texto novo, para corrigir, para dar retorno para os estudantes, né? Claro. Mas eu acho que eu não vejo isso como um peso, não vejo isso como... Muito antes, pelo contrário, assim, eu gosto desses momentos que normalmente eu reservo no domingo de tarde, domingo de noite, que é o momento em que eu consigo relaxar, que eu sei que eu não vou ser interrompida, e aí então eu me preparo as aulas, as atividades, me comunico com os estudantes, dando os feedbacks por meio, né, do ambiente virtual, e para mim isso é muito, muito satisfatório. Isso já está na minha rotina de lazer, inclusive. E se tiver na praia, melhor ainda para fazer isso, prof. Exatamente. Professora, quero lhe agradecer pelo seu tempo, né, por essa troca, essas informações todas importantes. Foi um prazer recebê-la aqui no UXPlay Podcast. Foi um pouco difícil por conta da agenda, mas deu tudo certo. Eu também gostaria de agradecer e dizer que a UX se orgulha, né, desse programa, desse espaço que foi criado e que vocês estão conduzindo tão bem e, sobretudo, porque também estão valorizando a prata da casa, né? Que são os nossos colegas professores que estão fazendo aqui, compondo com vocês belíssimos programas.
Muito obrigado, então, professora. O UXPlay Podcast vai ficando por aqui. Nos acompanhe pelo YouTube, também no Spotify ou as novidades no Instagram, @UXPlay. Um forte abraço e até a próxima!